Olá, sou o professor Wilson Duarte. Nós estamos aqui para mais uma aula de História, juntamente com a professora Williane. Então, vamos lá. Hoje, nesta aula, nós vamos abordar alguns conceitos como humanismo, renascimento e reforma protestante e contra-reforma católica. Nesta aula será identificado e discutido o significado de renascimento cultural e apontar as causas da reforma religiosa quando a cristandade se fragmenta. Será utilizado alguns textos e atividades para que você consiga aprofundar nesses assuntos. Nós vamos começar com essa imagem, uma representação desse renascimento. Nós podemos observar, e eu espero que vocês consigam perceber, que no Renascimento as pessoas elas não abandonam a fé, elas não se distanciam totalmente dessa fé, mas acontece uma separação ali. Comecemos então a observar essas características. Para começar, vamos buscar o significado da palavra renascimento. Ação de renascer, de nascer novamente, de dar nova vida, existência ou dar vigor a algo, alguém ou acontecimento. Então, nessa perspectiva, renascimento ele vai buscar algo que já havia existido, que já tinha existido, e vai revalorizar, vai reutilizar aquilo que já tinha se passado e que já tinha ido, em comparação com aquilo que se vivia, que era a Idade Média. Então vamos observar como surgem essas definições. Nós temos um exemplo aqui. Foi Giorgio Vasari, em sua obra Vida dos Mais Excelentes Pintores e Escultores e Arquitetos, em 1550, quem primeiro empregou o termo Renascimento para designar a retomada do estilo clássico na pintura pelo pintor Giotto, influenciando um novo estilo que rompe com a arte gótica, característica do final do período medieval. O conceito de renascimento, designando um período histórico específico, intermediário entre o medieval e o moderno, e abrangendo os séculos XV e XVI, origina-se, entretanto, na obra do historiador Jacob Burckhardt, A Civilização do Renascimento, na Itália. O Renascimento, fiel à sua valorização dos clássicos, foi buscar o tema do humanismo no filósofo grego da sofística, Protágoras. O homem é a medida de todas as coisas. Assim, o humanismo renascentista retoma a herança greco-romana com base na nova identidade cultural. Esses pensadores do Renascimento, então, eles queriam se distanciar daquilo que foi a Idade Média e queriam trazer ou revalorizar e refazer um novo modelo, seja de sociedade, de compreensão, de ciência, de arte, de filosofia. E para isso, eles buscam na antiguidade clássica, justamente a cultura greco-romana, que vai abastecer, seja nas esculturas, nas pinturas, na literatura, na arte, essa nova valorização do ser humano, essa mudança na forma de pensar. O Renascimento, então, foi o movimento cultural e artístico que rompeu o pensamento vigente no mundo medieval, introduzindo a cultura laica não religiosa. Nós vamos analisar algumas de suas diferenciações entre a forma de pensar na Idade Média e a forma de pensar no período renascentista. E também algumas características mais importantes do Renascimento por meio de uma tabela comparativa que nós veremos agora. Observe só, então. Nós temos no pensamento medieval teocentrismo.
Tel vem de Deus. Então, Deus, no pensamento medieval, estava no centro. Já o Renascimento, nós temos o movimento antropocentrismo. E o que significa antropo? É de homem. Então, o homem, ele passa a ter o centro agora. No período medieval, a verdade era igual ao que estava na Bíblia. Porém, no Renascimento, a verdade ela é conhecida através da experimentação, da observação, das hipóteses, das experiências para provar que essas hipóteses estão corretas. Nós temos também a vida material era sem importância no período medieval. Agora, a vida terrena e a material também é importante. No pensamento medieval reinava o conformismo, a síndrome do Gabrielão. Eu nasci assim, eu vou ser assim. Agora, no período renascentista, nós temos uma crença no progresso. A natureza, no período medieval, era a fonte do pecado. A natureza aqui, no Renascimento, é a beleza onde o homem se insere e vive. Nós temos o dogmatismo, as verdades da igreja eram inalteráveis. Porém, agora a fé ela é diferente e divergente da razão, que será utilizada e valorizada pelos pensadores renascentistas. É importante nós ponderarmos um pouco nessas diferenças, nessas mudanças na forma de pensar e interpretar o mundo. Como eu disse para vocês, não é que o homem ele deixa de acreditar em Deus, porém, agora ele se reconhece como filho de Deus, e como filho de Deus ele também pode fazer várias coisas. E essa perspectiva de vida, ela vai mudando. Ao valorizar essa cultura greco-romana, nós temos um exemplo das esculturas, da arte na escultura. Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo justamente de uma escultura que foi feita no século XV. E observem, por favor. Nós temos aqui, então, a Pietà. E observe as características. Essa escultura ela foi feita à mão. E isso era feito muito tempo antes, em Grécia, em Roma também. O que desaparece ali durante o período medieval. Então, só mostrei aqui agora para exemplificar para vocês a influência do movimento renascentista na escultura. Nós temos aqui um exemplo também da influência renascentista na arquitetura, valorizando os padrões, valorizando o ambiente, valorizando essas características. No Brasil, nós podemos perceber a influência dessas características arquitetônicas. Esse exemplo para vocês é o Palácio Tiradentes, no Rio de Janeiro. Uma outra característica importantíssima também do Renascimento é a questão da revolução científica, onde a ciência ela renasce com força, embora isso não impeça essas pessoas de terem sido procuradas, de terem sido caçadas, de terem sido presas por contrariarem a vontade ou os dogmas que a igreja existia. Nós vimos, por exemplo, que agora a razão ela estava no meio do pensamento renascentista. Nós temos ali as experiências, as perguntas, as hipóteses, até que se chegue à verdade de algumas coisas. Nós temos aqui como exemplo clássico da Revolução Científica a mudança na forma de perceber o universo, a Terra. Nós temos aí como primeiro modelo um modelo geocêntrico, onde a Terra era o centro do sistema solar e os outros planetas, inclusive o Sol, giravam em torno da Terra. Isso é questionado durante muito tempo. Nicolau Copérnico, então, ele vem com o modelo heliocêntrico, dizendo que o Sol era o centro do sistema e os outros planetas, então, giravam. Giordano Bruno, ele foi também um grande defensor dessa ideia heliocêntrica. É importante mostrar isso para vocês, por quê?
para que vocês tenham conhecimento de como a ciência, muitas vezes, ela é tratada pela religião. É importante nós ponderarmos um pouco sobre isso. O que foi, então, as reformas protestantes ou as reformas religiosas? Um movimento religioso que rompe com a autoridade da Igreja Católica, provoca uma quebra nesse poder que a Igreja Católica detinha durante boa parte da existência da Europa. Observemos, então, quais são os antecedentes e essas causas. A corrupção do clero, o afastamento de seus membros das concepções originais do cristianismo, humildade, fraternidade, caridade, venda de indulgências, você poderia dar uma quantia em dinheiro e ter seus pecados perdoados, vendas de relíquias sagradas, ossos de Cristo, leite da Virgem Maria, pedaços da cruz que Cristo foi crucificado, venda de cargos no clero. Tudo isso fazia parte do que existia então nessa perspectiva. Nós chegamos então num determinado momento também que a burguesia ela se fortalece. E isso vai de encontro àquilo que a igreja condenava como lucro. As monarquias nacionais se fortalecem e o poder do clero e a quantidade de terras que a igreja tinha também causam um certo estranhamento nesses nobres. O próprio renascimento cultural questiona alguns valores. E a Bíblia, ela era lida somente em latim e só podia ser interpretada por membros do clero. Nós temos aqui como grandes expoentes dessa luta, né, que provoca nessa cristandade, Martinho Lutero na Alemanha, que era um monge. Ele critica os costumes clericais, o luxo, a corrupção. Ele é excomungado, ele recebe abrigo de alguns príncipes alemães e, eventualmente, os príncipes alemães eles tinham interesse nas terras e, eventualmente, nos dízimos que eram pagos à igreja. Então, eles apoiam Lutero por isso. Nós temos o calvinismo na Suíça, nós temos como exemplo o anglicanismo na Inglaterra, um atrito entre o rei Henrique VIII e o Papa Clemente VII também, o que termina com o rei Henrique VIII se declarando como chefe de uma nova instituição religiosa, confiscando todas as terras que ali existiam. Porém, a Igreja Católica ela não fica sem fazer nada. Ela estabelece um movimento conhecido como Contra-Reforma, que começa no Concílio de Trento, com a fundação da Companhia de Jesus e o restabelecimento dos tribunais do Santo Ofício, ou a Santa Inquisição, que era responsável justamente por perseguir aqueles que eram contra e perseguir também os reformadores. Nesta aula, nós tivemos a oportunidade de discutir o que foi o Renascimento. Nós tivemos a oportunidade de perceber os valores que os humanistas retornavam à pregação, digamos, dos valores clássicos, e também da Inquisição, Tribunal da Igreja Católica, durante a Contra-Reforma, atuou na Europa e em outros continentes, atingindo inclusive o Brasil. Tivemos algumas visitas do Tribunal do Santo Ofício aqui. Pesquisem como sugestão de atividade no seu caderno algo. O que foi a Revolução Científica? Como se deu essa Revolução Científica? E aguardamos vocês, encerramos por aqui, para a próxima aula.